Nas últimas 2 semanas, Jaicós confirmou mais de 150 novos casos de Covid-19 e os números só crescem. A secretária municipal de saúde de Jaicós, Aldeli Coutinho, conversou com a nossa equipe, esclarecendo informações e dados sobre a Covid-19 no município. O aumento de casos, no meu ver, tem a ver com um pouco o relaxamento do pessoal, né? As pessoas acabaram relaxando um pouco. Houve o decreto do Estado, onde, período ali de Semana Santa, houve o decreto onde houve o fechamento de várias bares, restaurantes. Houve um lockdown aí que acabou que os municípios não seguiram totalmente, mas seguiram em parte. No período desse lockdown, desse decreto do Estado, a gente percebeu que a população saiu um pouco da cidade e começou a aglomerar na zona rural. O que foi mapeado pela gente do período de Semana Santa, que a gente mapeia 8 a 10 dias, do período de Semana Santa, 8, 10 dias após, começaram a surgir os casos. E quando existem os casos, a gente já começa a monitorar de onde foram esses casos. E a gente percebeu que boa parte deles foram justamente das aglomerações nos redores da cidade. Outro ponto também que a gente mapeou sobre o aumento de casos foi de alguns velórios. Nós tivemos 2 velórios, vou citar 2 em específico, não vou dizer onde foram, mas nós tivemos um velório que não teve nada a ver com Covid, mas vieram pessoas de fora para esse velório. 8, 10 dias depois, essa localidade onde teve esse velório, aconteceu vários casos de positivados. Com o fechamento dos comércios, das lojas, a gente sentiu, hoje, no início da pandemia, o que a gente pregava? Fica em casa, isolamento social. Hoje mudou, não é mais fica em casa, isolamento social. Hoje é distanciamento social. Porque eu estou aqui com você, você pode estar com o vírus, não está sentindo nada, eu posso estar. Então, a minha medida de prevenção é o distanciamento. O isolamento, como é que vai viver a economia? Você precisa trabalhar, vocês precisam levar a notícia para alguém, eu preciso trabalhar, então a comunidade toda precisa trabalhar. Então hoje, o que se previne Covid é distanciamento social. Por que a senhora acha que tantos jovens na nossa cidade estão com o vírus? Eu acredito que pós a gente ter o óbito da jovem e do jovem tão novos e sem comorbidades, acabaram despertando também o interesse do jovem se preocupar com a testagem. Então, houve um aumento de testagem. Se você observar no boletim, todos os dias tem um quantitativo de testagem. Antes apareciam 10 pessoas, 15 pessoas para fazer um teste. Hoje não, é 40, 50, 100. A população começou a ficar temerosa. Então, houve um susto da população e automaticamente esses jovens tiveram interesse de testar. Porque o que acontecia anteriormente? O jovem não quer se isolar. Então, ele já tem medo de fazer o teste e não está sentindo nada, mas tem que se isolar. E pós esses óbitos, abriu um pouco a mentalidade das pessoas que tem que fazer o teste. Nós tivemos uma testagem em massa na comunidade Esquisito, que a população não quiseram fazer o teste. Eles não queriam fazer com medo de estar e ter que se isolar. As pessoas não querem se isolar. Está tendo alguma fiscalização ou multa para quem descumprir esse decreto? Existem os TCOs, né? O descumprimento do decreto, o policiamento é acionado e eles aplicam TCOs. Aplica o TCO e quem define a multa é o juiz. É encaminhado para o juiz. Certo. Já dá para atribuir esse aumento de casos no município à irresponsabilidade das pessoas e que não fazem uso dos EPIs, da máscara, uso de álcool gel e o distanciamento? Infelizmente é. Porque medidas preventivas são feitas, são orientadas. A própria imprensa, vocês como imprensa, a imprensa toda, não só de Jaicós, mas de todo o Piauí, todo santo dia orienta qual que são as medidas. Mas as pessoas não entenderam ainda.
não entenderam o risco da doença. E assim, eu volto a dizer, hoje a prevenção é individual, porque assim, eu posso escolher se eu entro no mercado lotado ou não. Eu posso escolher se eu entro num bar. O bar tá lotado, vai beber, tá, beleza, vai comprar sua bebida, mas o bar tá lotado, eu tenho a opção de sair. Então não cabe ao gestor, não cabe a mim, a vigilância tá no pé de todo mundo é adulto, a doença tá aí, não tem esse que não conheça a gravidade da doença, tá na imprensa, tá direto, então assim, hoje é individual, eu digo direto, eu tenho que me proteger para proteger os meus, e eu me protejo me distanciando. Até que ponto esse aumento é considerado preocupante? É preocupante porque a gente não sabe, é uma doença ainda não, mas assim, não se sabe realmente o que ela é. Porque ela atinge uma pessoa que não sente nada e atinge outra que já sente tudo. Nós já monitoramos idosos que têm problema que já teve câncer de intestino, que não tem mais intestino, que usa bolsa de colostomia de 84 anos e pegou o vírus e não sentiu nada, só aquela medicaçãozinha básica. Enquanto tem jovens que inclusive já tivemos até óbitos. Aí assim, é uma doença imprevisível. Você não sabe como ela vai agir no seu corpo. Não é porque fulano não sentiu nada que eu não vou sentir. Não é porque fulano foi entubado que eu vou ser entubado. É muito relativo, é individual. Vai do organismo de cada um. Qual apelo a senhora secretária pode pedir para a população jaicoense? Pedir à população que se conscientize de que a doença não está de brincadeira, não vai parar por aqui, tem muito tempo pela frente. Os estudos mostram que ela não está baixando, não vai diminuir agora. O que a gente queria era poder dizer, não, está diminuindo, mas a gente não sabe. Os estudos que mostram que vem uma terceira etapa no Brasil, a gente não sabe. Mas o que a gente pede é que as pessoas se conscientizem. A prevenção é individual. Foi no mercado está lotado, espera fora. Higienize as mãos, higienize o carrinho de compra. Você não sabe quantas pessoas pegou naquele produto. Muitas pessoas sem sintomas vai no mercado diariamente, então ele pega um biscoito, não vou querer esse, não vou querer esse, não vou querer esse. Então eu passo lá e pego o mesmo biscoito, pego aquela mão, passo no olho, né? Então assim, tá muito de individual, tá muito de você. Entrou no mercado, sai do mercado, higieniza as mãos, muda de roupa e o distanciamento. Mais de 17% da população já recebeu a primeira dose da vacina. Então, qual a importância da vacina para o nosso município? A vacina, ela é de grande importância, não que ela vá, que você tomando a vacina, você não vai pegar o Covid-19, mas você vai estar imunizado para que se você vier a pegar, você pegar com uma menor força, né? Digamos, os sintomas vão ser menores do que numa pessoa que ainda não foi vacinada. Essa questão da vacinação, ela é bem polêmica porque ela é assim. Ela vai do quantitativo de pacientes de cada município. Eu não posso me basear Jaicós por outro município. Por exemplo, eu tenho um município, hipoteticamente, eu tenho 600 pessoas com comorbidade. Diabéticos, hipertensos. Então assim, se eu só recebo uma quantidade de dose, aquelas doses ela vem direcionada para esse público de comorbidade. Então se eu tenho 600, digamos, hipoteticamente, se eu tenho 600 pacientes com comorbidade, aquela vacina que vem, se eu só recebo 300, como eu vou dividir essas 300 nos meus 600? Então eu tenho que elencar uma prioridade. Eu não vou vacinar um e deixar o outro. Então, priorizou-se as idades. Então, vamos por idade. Hoje, o município de Jaicós está vacinando comorbidade. Até quinta-feira, nós vamos estar entrando nos 40. As doses que nós temos hoje, se nós abrir para as menores idades, não vai dar. Vai chegar, digamos, já tem municípios vacinando de 18 anos
em diante. Se eu começar a vacinar os de 18, quando chegar os de 40, que são pessoas de maior idade, não vai ter essa vacina. Então eu não posso ser irresponsável. Graças a Deus, no município de Jacóis nós ainda não faltamos vacina, porque a gente tem esse equilíbrio. A gente está equilibrando. Quando vem uma dosagem, nós temos um cadastramento do SUS que ele é bem atualizado. Ele é constantemente atualizado. Então, nós sabemos quantas pessoas têm com comorbidade, nós sabemos quantos deficientes nós temos, nós sabemos quantas pessoas com síndrome de Down tem, quantos acamados tem. Então, toda vez que chega uma etapa de vacina dessa, a gente vai elencando das prioridades a prioridade. Então, assim, eu ainda tenho que calcular uma estimativa. Eu tenho tantos pessoas portadoras de necessidade especial, que são cadastradas aqui no SUS, mas eu tenho que deixar uma margem, porque eu sei que tem pessoas que possuem plano de saúde e que também virão vacinar. Então, eu não posso deixar que uma pessoa venha vacinar e dizer assim, não tinha vacina. Só o dia que realmente o Estado não nos mandar a vacina. Para o esquema de vacinação, aplicando 2 doses, poderão ser utilizadas vacinas de diferentes laboratórios? Não, somente o mesmo laboratório. Quem tomou Butantan no início, na primeira dose, deverá tomar Butantan na segunda. Inclusive, hoje aqui no município de Jacóis, nós temos até algumas polêmicas aí sobre pessoas que preferiam tomar a Butantan por conta de algumas comorbidades que tem a substância que tem na Butantan, não tem, na AstraZeneca tem uma substância que não tem na Butantan. Mas assim, nós não recebemos mais doses da Butantan em quantidade, né? Nacionalmente, todo mundo sabe que houve uma falta da matéria-prima. E quando essas vacinas, eles voltaram a distribuir, há 2 semanas atrás, as doses que o município de Jacóis recebeu foram num quantitativo menos de 80 doses, que só dá para a segunda dose dos pacientes que já teriam tomado a primeira. Então, eu não posso ser irresponsável de deixar um paciente que precisa da segunda dose para aplicar numa pessoa que quer tomar a primeira dose. E para as pessoas com comorbidades, elas têm que trazer o receituário. Ou um laudozinho ou o receituário. O receituáriozinho da sua medicação. Você é asmático. Todo mês você compra uma medicação, então é só trazer a receita para a gente anexar. E para aquelas pessoas que têm medo da vacina, que a senhora pode dizer, pode deixar ou pode pedir? A gente pede à população que não tenha medo não. A vacina, ela está sendo eficaz e assim, não tem que ter medo. Vem para ajudar, é uma medicação. Às vezes tem pessoas religiosas que às vezes não quer tomar porque acha que é assim, mas a própria Bíblia diz que quem precisa de médicos são os doentes, né? Então, se a gente está precisando, a gente tem que tomar. Eu aconselho a tomar, não tem... Graças a Deus aqui no município de Jacóis a gente já vacinou muita gente e até hoje nunca apareceu ninguém dizendo que teve uma reação complicada. As reações que já tiveram são reações básicas, uma febrezinha que isso vai de organismo para organismo. Tem pessoas que quando tomam uma vacina sente uma febrezinha, mas nada demais, só reação corporal mesmo.